Abra sua Bíblia no segundo livro de Samuel, capítulo 15. Hoje nós vamos entender um pouco sobre um personagem na Bíblia que nem todo mundo entende. Ele morreu de forma trágica, apesar de ter um destino que poderia ter sido magnífico. Ele tinha tudo na mão para dar certo. A Bíblia diz que ele era o homem mais bonito de Israel. Ele era impressionante aos olhos. Ele tinha uma capacidade, não só visual, mas linguística, de conquistar pessoas. Ele foi treinado pelo melhor de todos, Davi, que era seu pai. Hoje nós vamos falar sobre Absalão, o terceiro filho de Davi. Um homem que nasceu para dar certo. Nasceu numa boa família. Um pai que era um grande treinador. Você imagina o pai dele, anos atrás, na caverna de Adulão, com 400 endividados, marginalizados, fora da lei, amargurados de espírito. Ele treinou aqueles homens para ser o exército mais letal do mundo. Imagina como ele treinaria seus filhos. Absalão nasceu num palácio. Foi criado como um príncipe. Deus deu glória, beleza, riqueza e instrução para Absalão. Existem pessoas que não têm desculpa para errar. Existem outras pessoas que se apegam nas desculpas para ficar errando. Eu sou assim porque eu sou pobre. Eu sou assim porque meu pai me abandonou. Eu sou assim porque o governo não faz nada por mim. Eu sou assim porque o meu líder não liga para mim. Ou seja, tem pessoas que se apegam na desculpa para poder errar. E tem gente que não tem desculpa para errar e ainda assim erra. Absalão nasceu para dar certo. Nasceu num ambiente maravilhoso. Eu tenho para mim que quanto mais fácil a vida é para uma pessoa, mais essa pessoa perde o gosto pela vida. Porque você nunca vai ver, ou poucas vezes, eu pelo menos nunca vi, uma notícia: o jovem na favela tira a própria vida. Na comunidade carente tal, não aguentou os problemas da vida e se jogou da laje ou se enforcou. Agora, nos condomínios de luxo, você escuta sempre. Parece que quanto melhor é a vida de uma pessoa, mais dificuldade emocional ela enfrenta, mais confusão mental ela tem, mais crise de identidade. Quantos herdeiros, na hora de herdar a fortuna do seu pai, entram em crise de identidade: mas não foi eu que construí isso, eu não sei se eu... Ou simplesmente pega a fortuna e gasta. Mas quantas pessoas que vieram de uma família destruída, vieram de uma comunidade carente, vieram de várias limitações, conquistaram o melhor da terra através de fé, esforço e trabalho. Absalão tinha a vida perfeita, era um homem que todo mundo queria por ser bonito, por ser rico e por ser príncipe. Ou seja, ele tinha tudo o que uma mulher procura num homem: status, segurança, beleza, tudo. Era uma família que temia a Deus. Absalão podia escolher quem quisesse para casar. Absalão podia escolher qualquer tipo de profissão, qualquer tipo de destino. Deus era com a família de Davi. Deus tinha uma aliança com a família de Davi. Mas em determinado momento, Absalão começa a caminhar com pessoas erradas. Em determinado momento, Absalão começa a achar que ele era bom demais para ficar só no que ele tinha. Quantos amigos eu perdi? Porque começaram a se achar bom demais para a posição que ocupavam. Às vezes a pessoa está trabalhando, é um excelente gerente, e ela começa a achar que, essa pessoa começa a achar que aquilo já não é mais para ela, que ela tem que ser diretor, e começa a quebrar princípios para ir até onde ela acha que tem que estar. Deixa eu te ensinar uma coisa logo no início dessa mensagem. O que é teu vai vir para a tua mão. Se você tem que quebrar um princípio para ter, não é teu. A posição que Deus separou para você, Deus vai abrir a porta para você pegar. Se você vai ter que atropelar alguém para ter, eu garanto pela palavra, não é teu isso.
Absalão começou a achar que ele podia ter o que quisesse. Afinal de contas, ele era bonito, rico, filho do rei. E ele vai num dos principais conselheiros de Davi, chamado Aitoifel. Um homem que era tão respeitado em Israel que a Bíblia diz que quando Aitoifel falava, era como se Deus estivesse falando ao povo. Ele começa a trazer Aitoifel para o seu lado. Absalão começa a revelar o seu coração. Era um coração rebelde. Qual foi o pecado de Lúcifer, Satanás, para cair dos céus? Levaram terça parte dos anjos e inaugurar o inferno. Qual foi o pecado dele? Rebeldia. Rebeldia. Anote isso que eu vou te falar agora, está em 1 Samuel 15, 23. Porque a rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria. E a arrogância é como a iniquidade e a idolatria. Vou repetir. Porque a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. É pior do que o pecado de feitiçaria. E a arrogância, que é típico de quem acha que é bom demais. A arrogância é como se fosse a iniquidade e como se fosse a idolatria. Que para Deus, entre Deus e Israel, o pior pecado que poderia acontecer era a idolatria. E um homem que tinha tudo para dar certo, Absalão tinha tudo para dar certo, começa a caminhar pela trilha da rebeldia. Ele começa a escutar pessoas que alimentaram isso, porque tem muitas pessoas usadas por Deus que estavam ao lado de Davi, mas estavam feridos com Davi. Você imagina que quando Davi comete o pecado e a injustiça de tocar na mulher de Urias, Batseba, que se transformou em mãe de Salomão? Imagina quantas pessoas à volta dele ficaram feridas, mas não puderam falar nada, porque afinal de contas ele era o rei. Deus perdoou, mas as pessoas não perdoam. Deus esquece teu passado, mas as pessoas insistem em lembrar o tempo todo. Aitoifel foi uma das pessoas que ao lado de Davi presenciou essa injustiça que Davi fez. 70.000 homens em Israel morreram por causa desse pecado de Davi, porque Deus falou através de Natã, o profeta, que Davi teria que escolher um dos 3 castigos. Ele falou assim: eu não posso escolher, eu prefiro cair na mão de Deus vivo. E naquele dia Deus matou 70.000 homens de Israel para atingir Davi. Imagina o coração dos conselheiros, dos sábios de Israel, vendo toda essa tragédia alcançar sua família, vendo ele dar ordem para matar Urias, só porque ele queria encostar na mulher dele. As pessoas não suportaram essa injustiça e criaram uma resistência contra Davi, mas ele era o rei, eles não podiam se levantar contra o rei. Então homens que eram de Deus, como Aitoifel, começaram a mudar o seu coração por causa da amargura, do ressentimento, da ofensa, e começaram a aconselhar alguém que tem um coração rebelde para se levantar contra o rei. Porque os amargurados, eles não têm coragem de fazer o serviço, então eles orientam quem tem. E é impressionante como o rebelde, o coração rebelde sempre encontra o coração amargurado. Sempre. O coração rebelde atrai corações feridos e amargurados para sustentar a rebeldia dele. E eu quero repetir que a rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria. Toda rebeldia precisa ser extraída da tua vida. Não devemos dar espaço para pensamentos rebeldes. E Absalão, que tinha tudo para dar certo, bonito, rico, filho do rei, temente a Deus. Aqui a gente só está falando de gente que temia a Deus, tá? É todo mundo aqui crente. Todo mundo aqui servindo a Deus. Por isso você não pode se escandalizar quando você escuta uma má notícia. Ah, mas ele era da igreja. Mas na Bíblia todo mundo era da igreja. Todo mundo sabia e fazia errado. Nós somos seres humanos. Não é porque uma pessoa vai à igreja que vai ser perfeita. Ela está tentando melhorar. Então tenha também misericórdia e paciência com as pessoas que erram ainda que dentro da igreja, porque elas estão tentando melhorar. E a Bíblia diz que aquelas que não aceitam a repreensão serão expulsas do meio. Então o próprio Deus vai arrancar o joio do trigo. Você não é juiz para arrancar ninguém. E aí Aitoifel começou a aconselhar Absalão: você precisa tomar esse trono.
Um dos piores conselhos que Ahitoofel deu, um dos mais demoníacos, foi: pega as concubinas do seu pai, as esposas do teu pai, e tenha relações sexuais com ela no terraço do palácio, para que todo Israel já veja que você está contra o rei. Imagina Ahitoofel, que a Bíblia diz que quando ele falava era como se fosse a voz de Deus para o povo, dando um conselho desse. Absalão foi e fez isso. Porque o coração rebelde precisa ser alimentado pelo coração amargurado. Alguém que parece ter autoridade espiritual para te dar um conselho que vai ferir todos os princípios. E você, em nome dessa autoridade espiritual, faz besteiras, quebra princípios, rejeita valores. E Absalão, pior, ele começa a virar uma pessoa que ele não era. E aqui eu entro na mensagem de hoje. A mensagem de hoje é sobre quem não é de verdade não ficará de pé. Quem não é de verdade, quem é um fake, quem é só uma aparência, só um personagem, não ficará de pé. Absalão monta um personagem de bonzinho, porque para se rebelar contra Davi, ele precisava do apoio do povo. Ou seja, ele precisava de audiência. Eu não sei se você já viu pessoas na internet que, em troca de audiência, fazem qualquer coisa, montam um personagem. Tem gente na internet que fala de Deus e nem ora, mas aquilo dá audiência para ele, então ele prefere montar um personagem de pessoa que fala de Deus. Tem gente que, para fechar negócio, monta um personagem como se fosse um empresário bem-sucedido, mas ele não consegue nem pagar as contas. Quem vive de aparência, quem monta um personagem fake, jamais ficará de pé. É muito pouco tempo que ele tenta ficar, mas não consegue. E a Bíblia diz, em 2 Samuel 15, a partir do versículo 5, a partir do versículo 3, e Absalão dizia: nossa, sua causa é legítima, é válida, mas não tem nenhum representante de Israel que possa ouvi-lo. E Absalão, deixa eu só te contextualizar, Absalão começou a ir em todas as aldeias, começou em todas as cidades, ele precisava do apoio do povo. Então ele começa a montar um personagem que ele é um cara bonzinho. Já viu o político em tempo de campanha? Vai na comunidade carente, abraça todo mundo, beija as senhorinhas, come pastel. Já viu? Só na época de campanha? É isso aqui que Absalão começou a fazer. Não ficará de pé. Ele começa a ir, abraça as pessoas de aldeia em aldeia e escuta a causa das pessoas, o problema das pessoas. Todo rebelde começa a sua rebeldia escutando pessoas e dando apoio. Como é que eu reconheço um rebelde? A gente tem um ministério, ou tem uma empresa, ou você tem uma família, e a pessoa fala assim: você está passando por isso é porque o Tiago, ele vai atacar o líder, o Tiago não está dando essa atenção, mas tadinho, né? Que ele tem muita coisa, mas eu te dou atenção. Isso aqui começa a revelar o coração rebelde. Ele não faz, mas eu faço. Ele não te viu, mas eu te vejo. Você imagina qual foi a lábia que Lúcifer passou em 1/3 dos anjos para levá-los? Você está aqui no céu. Que dia que Deus vai te dar uma oportunidade? Você que não é nada aqui comigo, comigo você vai ser alguém. Você vai se transformar num principado. Você não vai ser um demôniozinho qualquer não, você vai ser uma potestade. E as pessoas, em troca de promessas, entregam o que tem mais de valor. Numa campanha, o que tem mais de valor numa campanha política? O voto. Não é? Em troca de uma promessa, você entrega o que tem mais de valor. É assim que o rebelde trabalha. Ele quer roubar o que tem mais de valor dentro de você, em troca de apenas uma promessa. Absalão começa a ir de cidade em cidade, escutava as pessoas dizer: essa tua causa é legítima, pena que nenhum representante do rei pode ouvi-lo. E Absalão acrescentava: quem me dera eu ser juiz desta terra, porque assim eu poderia te ouvir. Todos que tivessem uma causa ou uma questão viriam até mim e eu lhes faria justiça. É engraçado, se ele era um homem tão justo, por que ele não faz isso desde criança? Nunca ajudou ninguém em Israel, nunca apacentou ninguém em Israel.
nunca militou uma causa de alguém em Israel, mas quando o coração rebelde aflorece, ele quer montar um personagem de que é bom para as pessoas. Você conhece alguém assim? Vai piorar. E sempre que alguém se aproximava dele para prostrar-se em sinal de respeito, afinal de contas ele era filho do rei, ele era príncipe, Absalão estendia a mão, abraçava-o e beijava-o. Falsa humildade. Ou seja, a pessoa, nossa, o príncipe está chegando, vamos nos prostrar. Não, faz isso não. Não, me abraça aqui, você é povo comigo. Nós somos sangue do mesmo sangue, aqui todo mundo é igual, não tem isso não, igualdade. Falsa humildade. Absalão agia assim com todos os israelitas que vinham pedir que o rei lhe fizesse justiça. E assim, Absalão roubou o coração dos homens de Israel. Assim, Absalão roubou o coração dos homens de Israel. Ou seja, assim como montando um personagem que quer igualdade, que escuta todo mundo, que é bonzinho, que abraça. E o povo não percebe, como pode em 40 anos esse homem nunca ter me abraçado e logo agora ele me abraça? Porque o povo ele quer tanto resolver logo o problema dele que ele não tem a inteligência suficiente para calcular, para comparar e falar, peraí, tem alguma coisa estranha. Essa pessoa nunca foi amorosa e agora está de beijinho e abraço comigo? Essa pessoa nunca se preocupou comigo e agora está me trazendo presente? Então todo rebelde de coração, ele monta um personagem para ganhar a audiência. Todo rebelde monta um personagem para ganhar a audiência. Mas todo rebelde morre de um jeito antecipado e de uma forma que ele não queria. Absalão toma o trono de Davi e vai contra uma das profecias mais profundas de Deus, que Deus falou, teu trono, Davi, será estabelecido para sempre. Absalão escutou essa profecia e ainda assim o rebelde acha que é mais forte do que Deus. Quando Absalão toma o trono, sabe o que Davi faz? Foge. Davi, que era chefe do exército mais poderoso do mundo, Davi, que era guerreiro que matava 1000 homens num dia só com apenas um braço. Davi não tinha medo de nada. Davi era preparado. Davi tinha 400 valentes, homens preparados para lutar por ele. Ele preferiu fugir e abrir mão do trono e de todo Israel do que tocar no próprio filho. Davi foi um homem de honra. Davi foi um homem de princípios, apesar de ter ferido mandamentos. Apesar de ter sido um homem que cometeu erros e pecados. Outro dia eu te explico sobre isso. Por que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus se ele errou tanto? Davi foge. E ele dá uma ordem para o seu exército. Ninguém tem autorização para tocar em Absalão. Ele não só foge, ele dá ordem para ninguém do exército de Davi tocar em Absalão. Deixa ele fazer o que ele quiser. É isso que ele quer? Bom. Só que como eu te falei, tudo que não é seu não virá para sua mão. E tudo que é seu, ninguém pode roubar de você. Se você precisa se rebelar para alcançar algo, esse algo não é de Deus para você. Porque tudo que é de Deus, vem aqui, ó, na palma da sua mão. Tudo que é de Deus, vem aqui, ó, na palma da sua mão. Tudo que é de Deus, Ele coloca na tua frente, sem você precisar quebrar princípio, sem precisar você pedir dinheiro emprestado, sem você precisar fazer de tríplice coração, como diz por aí. Absalão estava cavalgando pelo bosque
A Bíblia diz que ele tinha um cabelo comprido, muito bonito. E o cabelo dele fica preso nos carvalhos desse bosque. E o exército de Israel descobre que ele está lá preso e vulnerável. Então um dos valentes de Davi vai até o bosque e esfaqueia o coração de Absalão. Indo contra a ordem do rei, o próprio exército do rei Davi mata Absalão. Ele morre jovem, em desgraça, não consegue se despedir da sua família e não consegue reinar em Jerusalém, porque toda rebeldia será castigada. Se tem uma coisa que eu luto constantemente, todos os dias, é para não ter um coração rebelde, nem contra Deus, nem contra as minhas autoridades, porque toda rebeldia será castigada. Filhos, não se rebelem contra os seus pais. Você que está debaixo de autoridade, não se rebele contra seus líderes. Se Deus não te quer mais ali, Ele vai te tirar, Ele vai te expulsar. O que não é teu, Ele te tira, e o que é teu ninguém consegue roubar também, Ele vai dar na sua mão. Só continua cumprindo os princípios e fazendo a vontade de Deus. Absalão, um homem que tinha tudo para dar certo, morre em desgraça. Absalão, rico, bonito, filho do rei, temente a Deus, é perseguido e é esfaqueado no coração. Davi, quando recebe a notícia, chora. Porque Davi valorizava tanto os princípios eternos e amava tanto a Deus que ele sabia que aquilo era uma tragédia e não uma vitória. O povo comemorou porque Absalão morreu, afinal de contas um rebelde morreu, mas Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, mesmo com o seu inimigo morrendo, ele chorou. Você precisa decidir hoje se você quer ter o coração de Davi ou o coração de Absalão. Sabe alguém que eu vejo como o coração de Davi? Abraão. Sabe em que cena? Quando ele está com Ló, está brigando com Ló, porque eles estão prosperando, e os pastores das ovelhas de Abraão começam a brigar com os pastores das ovelhas de Ló. Está lá em Gênesis 13, 14, e Abraão fala assim para Ló: olha, vamos parar de discutir, nós somos irmãos, nós somos familiares, não dá para te ficar brigando não. Faz o seguinte, ó, nós estamos aqui, essa terra toda é nossa, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, e se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Abraão deixou Ló escolher primeiro. Davi sempre tinha essa consciência: o que é meu é meu. Você pode ir para onde você quiser, meu filho. Quem carrega a bênção sou eu. Para onde eu for, a bênção vem comigo. Esse coração de Davi era impressionante. O rebelde, o coração rebelde, não, eu quero aqui, ó, as campinas de Sodoma, lá, tudo verde, porque Ló escolheu um lugar bonito, lá, tudo verde, cheio de palmeiras, e Abraão teve que ir para um deserto. Mas a bênção não está em lugares bonitos, a bênção está dentro daqueles que são abençoados por Deus. Então Absalão, por mais que fosse um homem bonito e capaz, estava sem a bênção de Deus. Poderia tê-la, mas preferiu o caminho da rebeldia. E Davi, tendo a bênção de Deus, ninguém pôde removê-lo daquele trono. Eu quero o coração de Davi, um coração que se arrepende, um coração que honra as pessoas, um coração que não se alegra com as injustiças. E eu rejeito o coração de Absalão, um coração rebelde, está sempre contra todo mundo, que está sempre querendo tomar o que não é teu. A Bíblia diz que a herança, quando é antecipada, se torna uma maldição. Gente que quer pegar a herança antes do tempo. O filho pródigo fez isso. Pai, me dá herança. Ele tomou a herança em vida. Herança é para quando os pais morrem. Ele tomou antes. E a Bíblia diz que a herança antecipada se torna uma maldição. Absalão tentou tomar antes do tempo. Um dia ele poderia ter sido rei, mas tentou tomar antes do tempo. Já ia ser dele. Isso me lembra o diabo quando tenta Jesus no deserto. Lembre-se só que o diabo não leva Jesus para o deserto. A Bíblia diz que o Espírito conduz Jesus ao deserto. E lá ele é tentado pelo diabo. O diabo não te conduz para lugar nenhum.
ele só tenta confundir tua mente no lugar onde o Espírito te plantou. E ele está ali no deserto, orientado pelo Espírito, e o diabo se apresenta e começa a tentar Jesus. E uma das tentações, ele leva Jesus num alto lugar, mostra os reinos do mundo e fala: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorardes. Jesus olha para ele e combate com a palavra: só adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele dará culto. A pergunta que eu te faço é o seguinte: quem é o rei das nações? Para quem conhece a Bíblia deixa claro, quem é o rei das nações? Quem é o dono das nações? Jesus. A Bíblia diz que ele comprou para si todos os povos, línguas e nações, e para o nosso Deus nos constituiu reino e sacerdote. Mas onde ele compra as nações da terra? Na cruz. Através do seu sangue ele compra as nações da terra, ele compra toda a tribo e nação. Então o diabo, 3 anos antes, na tentação do deserto, a crucificação, 3 anos antes, o diabo tenta adiantar o que já seria de Jesus. As nações já seriam dele. O diabo só queria que ele pegasse herança antecipada, para a bênção virar maldição. Mas Jesus, como conhecia a palavra, combateu o coração rebelde com a palavra. A melhor forma de você vencer a rebeldia é com a arma da palavra, da revelação. O diabo teve que bater em retirada, porque contra a palavra ele não consegue lutar. Contra o que está escrito, ele não consegue resistir. Na tua casa, se tiver a palavra aberta, o diabo vai sair da tua casa. No teu casamento, se a palavra estiver aberta, ele não vai conseguir mais confundir teu casamento. Na vida e na criação dos teus filhos, se a palavra estiver aberta, o inimigo não vai conseguir mais seduzi-los. Abra a palavra e declare sobre cada situação da tua vida. E jamais você vai alimentar um coração rebelde se estiver pautado na palavra. Seu coração será um coração de honra. Seu coração será um coração grato. Seu coração será um coração arrependido. Seu coração será um coração segundo o coração de Deus, como o de Davi. Nessa manhã, você precisa tirar toda a semente de rebeldia. Às vezes você está contra pessoas que você não poderia estar, com pessoas que são autoridade na sua vida. Às vezes você está contra seu pai, sua mãe. Às vezes você está contra um líder. Às vezes você está contra pessoas que até te ajudaram. E porque um dia erraram contigo, agora você está contra elas. Não alimente o espírito de rebeldia no seu coração. O espírito de rebeldia também é alimentado pelo orgulho de você começar a achar que deveria estar no lugar de alguém. Rebeldia. Como é que ele é isso e eu não sou? Eu que deveria estar ali. Rebeldia. Se fosse para você estar lá, você estaria. Deus não erra. Deus não erra. Deus não sabe errar. Tudo que Ele faz é perfeito. Se quem está ali é outra pessoa e não você, para de invejar o lugar dos outros, que isso é rebeldia. Trabalhe para conquistar aquilo que Deus separou para você desde a fundação do mundo. Ele já programou toda a sua vida. Trabalhe para conquistar o que Ele separou para você. Porque o que Ele separou para você ninguém toma, mas o que não é teu, você vai ter que quebrar princípio para tentar conseguir e não vai conseguir. Então não adianta ser rebelde. Porque a rebeldia, diz a palavra, nós lemos, é pior do que o pecado de feitiçaria. Eu quero orar por você e declarar que o espírito de rebeldia jamais encontrará o caminho da tua casa, jamais encontrará o caminho dos teus filhos, jamais encontrará o caminho do teu ministério, da tua empresa, jamais encontrará o caminho do teu coração. O espírito de rebeldia cairá por terra e Deus vai levantar corações sábios, corações de honra, corações segundo o coração de Deus.